Aleluia. Queria que você abrisse a palavra do Senhor, o livro de Atos, capítulo 4. Atos capítulo 4. Amém? Podemos ler? Atos capítulo 4, a partir do versículo 32. Atos capítulo 4, 32. Todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E sobre todos eles havia grande graça. Entre eles não havia necessitados, pois quem possuía terras ou casas, vendia o que era seu e levava o dinheiro aos apóstolos, para que desse aos que precisavam de ajuda. José, a quem os apóstolos deram o nome Barnabé, que significa filho do encorajamento, era da tribo de Levi e tinha nascido na ilha de Chipre. Ele vendeu um campo que possuía e entregou o dinheiro aos apóstolos. Havia, porém, um homem chamado Ananias, que com sua esposa Safira vendeu uma propriedade. Levou apenas parte do dinheiro aos apóstolos, mas, com a aprovação da esposa, afirmou que aquele era o valor total e ficou com o resto. Então Pedro disse: Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. A propriedade era sua para vender ou não, como quisesse. E depois de vendê-la, o dinheiro também era seu para entregar ou não. Como pôde fazer uma coisa dessas? Você não mentiu para nós, mas para Deus. Assim que Ananias ouviu essas palavras, caiu no chão e morreu. Um grande temor se apoderou de todos que souberam o que havia acontecido. Então alguns jovens se levantaram, envolveram o corpo no lençol e o levaram para fora, e depois o sepultaram. Cerca de 3 horas depois, sua esposa, sem saber o que havia acontecido, Pedro lhe perguntou: foi esse o valor que você e seu marido receberam pelo terreno? Ela respondeu: sim, foi esse o valor. Então Pedro disse:
Como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Vejam, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. No mesmo instante, ela caiu no chão e morreu. Quando os jovens entraram e viram que ela estava morta, levaram seu corpo para fora e o sepultaram ao lado do marido. Um grande temor se apoderou de toda a igreja e todos que souberam deste acontecimento. Os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas entre o povo. Todos se reuniam regularmente no templo, na parte conhecida como Pórtico de Salomão. Quando se reuniam ali, ninguém mais tinha coragem de se juntar a eles, embora o povo o estivesse em alta consideração. Senhor, nós te pedimos que o teu Espírito nos conduza a um lugar de entendimento da tua palavra. Ela que é mais afiada do que a espada de 2 gumes, que ela possa expor o nosso coração, nos libertando do engano e de todo pecado. Para que essa mesma palavra, Senhor, produza em nós frutos para a sua glória. Amém. O capítulo 4, irmãos, do livro de Atos, ele nos mostra um retrato vibrante da igreja primitiva. Um tempo onde a generosidade, a unidade, a fé pulsava no coração de cada um deles. E é fácil a gente ler esse texto e dizer: que igreja perfeita. Aquela comunidade, ela era fruto de um avivamento genuíno. Antes de Jesus subir aos céus, ele deu uma ordem aos discípulos dizendo: não saiam de Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E aí os discípulos creram nessa mensagem, eles se uniram em oração. E foi nesse ambiente de fé, de perseverança e de obediência que o Espírito Santo desce em cerca de 120 pessoas. E o resultado dessa comunidade foi algo transformador. A maneira como eles viviam, em unidade, partilhando tudo o que tinham, cheios de amor, cheios de temor pelo Senhor. Era a evidência viva da presença do Espírito Santo entre eles. Porém, quando chega o capítulo 5, algo acontece. E apesar de tanta graça, de tanta comunhão e tanto poder, a igreja, ela não era perfeita. E ela não é perfeita. Enquanto a gente viver nesse mundo aqui, irmãos, a igreja é formada de uma comunidade de pecadores redimidos. Gente, sim, que foi alcançada pela graça, foi alcançada por Cristo, mas ainda estamos sujeitos a pecados e a enganos. Nós cremos que haverá uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, sem mácula, mas nós ainda não estamos lá. E aí, enquanto isso, o nosso chamado é viver com zelo pela santidade, zelo pela verdade de Deus, mesmo em meio às nossas imperfeições humanas. O propósito da igreja, meus irmãos, sempre foi glorificar a Deus, e por isso nós devemos caminhar conforme os padrões e os princípios da palavra de Deus. Nos relacionamentos, nas amizades, nos casamentos, na família, na forma como a gente administra os nossos bens, na prática diária da nossa fé. E é por isso também que existe a disciplina eclesiástica.
Porque aquele que confessa a Cristo, aquele que recebe o Espírito, aquele que tem entendimento do Evangelho e ainda assim insiste em pecar, essa pessoa precisa ser exortada, corrigida e restaurada. E é nesse contexto aqui que o livro de Atos vai nos confrontar nessa manhã com o tema de zelo. Porque o mesmo Espírito que incendiava a igreja primitiva, hoje, dia 11 de outubro, ele está nos chamando ao mesmo despertamento de amor, reverência, zelo. Zelo, biblicamente falando, significa um ardor espiritual, é um fogo interior que nos leva a proteger aquilo que é santo, a preservar a pureza, e não negociar os valores. E aí o primeiro ponto que eu queria trazer nessa mensagem é o contraste que o apóstolo Pedro faz. Quando Lucas encerra o capítulo 4 e ele começa o capítulo 5 de Atos, ele está mostrando um contraste intencional, uma diferença gritante entre um coração verdadeiro e um coração fingido. De um lado está Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, sincero, generoso, movido pelo amor. E do outro lado está um casal, Ananias e Safira, movidos pela aparência, pela necessidade de aprovação, com um desejo secreto de ser reconhecido pelos homens. E aí Atos capítulo 4, do versículo 36 a 37, quando menciona sobre Barnabé, ele fala, ele era o filho da consolação, ele vendeu um campo e ele trouxe o valor aos pés dos apóstolos. Nada obrigava Barnabé a isso. Barnabé não buscava aplausos, ele amava o que Deus estava fazendo na comunidade. E ele quis participar com um coração puro. O Espírito Santo havia enchido aquela comunidade de generosidade, de comunhão, e Barnabé ele foi um reflexo desse mover. Mas aí no capítulo seguinte, surge o oposto. Um homem chamado Ananias, com sua esposa Safira, vende propriedade e dá uma parte. Coloca o restante nos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, eles viram o exemplo de Barnabé, mas eles não compartilhavam do mesmo espírito. Eles queriam um status de espiritualidade, mas sem custo de entrega real. Eles queriam o reconhecimento da igreja, mas sem um coração em Deus. E Lucas está aqui mostrando. Enquanto Barnabé oferta por amor, Ananias e Safira oferta por vaidade. Enquanto Barnabé dá tudo de si, Ananias dá a metade e ainda finge que era inteiro. Isso nos lembra a hipocrisia. A hipocrisia, irmãos, é um veneno silencioso que se disfarça de fé, mas que no fundo apenas é uma vaidade disfarçada de devoção. É viver de uma aparência espiritual, mas o coração está distante da verdade. É usar palavras de adoração e esconder as intenções de autoexaltação. Esse foi o primeiro pecado de Ananias e Safira. E esse pecado não surgiu aí, Deus já conhecia a hipocrisia. Isaías 29, versículo 13, ele diz, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Deus aqui denuncia um culto apenas de aparência, um culto sem sinceridade.
é o mesmo tipo de falsidade que ele confronta os fariseus. O Espírito Santo está aqui. Jesus confronta os fariseus, ele diz: são bocas que me louvam, mas os corações estão me rejeitando. João 8, João 15, João 27, Jó, ele vai falar sobre o ímpio hipócrita. É aquele que parece temente, mas o coração não é íntegro. E desde os tempos antigos, Deus vê o coração. E Deus não se engana com a aparência de piedade. No Novo Testamento, Jesus foi quem mais falou sobre hipocrisia para os fariseus e escribas, que eram líderes religiosos, que se preocupavam mais com a imagem pública do que com a obediência verdadeira. E aí, Mateus 6, ele diz: não sejais como os hipócritas. E Jesus alerta aqui para aqueles que fazem boas obras, oram, jejuam, apenas para ser visto. Eles faziam certo, mas com o coração errado. Buscavam reconhecimento e não a glória de Deus. Meus irmãos, a história de Ananias e Safira não é um texto distante para nós, é um espelho. E se nós formos sinceros, você vai reconhecer que o mesmo Espírito que agiu naquele tempo ainda encontra espaço dentro da igreja hoje. Às vezes nós levantamos as nossas mãos, às vezes nós cantamos, choramos alto, mas dentro do nosso coração, lá está frio, cheio de mágoa, orgulho, pecados não confessados, e a gente adora de forma tão bonita, tão bela, mas o nosso coração está vazio por dentro, e Deus está nos dizendo: eu não quero o som das tuas palavras, eu quero a verdade do seu coração. É possível a gente cantar sem se render. É possível a gente dizer, falar que a gente quer entregar e ainda assim não entregar nada. É possível chorar no culto, mas continuar com a vida de pecado lá fora. Hoje ainda existe quem viva assim. Esconde o pecado, mas aponta o pecado do outro. Critica o irmão, mas não se autoexamina. Julga quem caiu, mas vive caído por dentro. Há quem se vista bem, que fale bonito, que sorria o tempo todo, e todos vão olhar e dizer: que crente abençoado. Mas só o Espírito Santo sabe quem é essa pessoa em casa. Sabe as palavras ásperas. Sabe a forma que trata os filhos, o cônjuge. Sabe das ofensas guardadas no coração, da falta de perdão, da vida dupla que leva. E Deus está dizendo: eu não quero uma imagem bonita diante dos homens. Eu quero um coração limpo. A hipocrisia de Ananias e Safira revela que foi muito maior do que o que eles esconderam nas mãos. Era o coração. O pecado não foi o valor retido, o pecado foi a hipocrisia. Deus nunca pediu quantia nenhuma, mas sempre exigiu verdade. Deus sempre exigiu integridade. E Pedro estava discernido pelo Espírito e confronta Ananias e Safira. Uma coisa
séria também nessa história é que o problema de Ananias e Safira não foi apenas um problema individual, foi algo que afetou o corpo inteiro. A chegada de Ananias e Safira interrompe um ambiente de unidade e generosidade que aquela comunidade estava vivendo. A hipocrisia deles quebra o elo de confiança entre os irmãos, induzindo ao espírito de falsidade, dentro de um ambiente onde o Espírito Santo havia enchido com a sua presença. O erro de Ananias e Safira foi corromper a presença de Deus. Foi mentir dentro do corpo onde o Espírito Santo habitava. Deus não podia permitir que a primeira geração da igreja começasse com a aparência sem a verdade. Culto sem coração. E aí é nesse contexto que Pedro olha para Ananias e diz algo que corta fundo. Ele diz: Ananias, por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração? O texto não vai dizer que Satanás invadiu o coração de Ananias. O texto diz que ele encheu. Isso quer dizer que Ananias abriu espaço. Queridos, o nosso coração é um território espiritual. Ele vai ser preenchido com aquilo que a gente cultiva. Se a gente alimentar orgulho, o orgulho vai crescer. Se a gente alimentar a vaidade, ela vai criar raiz em nós. Se a gente buscar reconhecimento, o inimigo vai plantar isso. Com mentira, com engano, com inveja. E foi isso que aconteceu com Ananias. Ele não começou mentindo. Ananias começou permitindo. Permitiu um pensamento talvez de comparação, de inveja, de vaidade. Ah, se Barnabé foi elogiado, eu também quero ser. Por isso Pedro pergunta: por que você permitiu? Ananias poderia ter resistido. Ananias poderia ter falado a verdade. Ananias poderia ter confessado. Mas ele escolheu alimentar a mentira. E esse é o segundo pecado deles. Mentira. Atos 5:4. Ele vai dizer: você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Isso aqui revela, irmãos, a gravidade do que estava acontecendo ali, porque Ananias não estava tentando enganar Pedro nem a igreja, ele estava tentando enganar o próprio Espírito Santo, que é o Espírito da verdade. E aqui está uma das mais duras verdades das Escrituras: toda mentira dita diante da presença de Deus é uma afronta à santidade dele. A mentira é o oposto da natureza. Jesus vai dizer que o pai da mentira é Satanás. Portanto, quando alguém decide mentir, ele está conectado com essa verdade, com esse outro erro, esse outro reino, ainda que seja inconsciente. É como se ele dissesse: eu prefiro Satanás do que prefiro Cristo. Pedro deixa claro que o Espírito Santo não é uma força impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa divina. O Espírito Santo, ele sente. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo se entristece. E o texto mostra aqui que ele foi ofendido.
O Espírito Santo foi ferido, o Espírito Santo foi desonrado. Quantas vezes nós estamos desonrando o Espírito Santo? Para não perder um emprego, para não perder uma posição, para sair bem na história. Ananias estava diante de uma comunidade onde o Espírito Santo estava se movendo livremente. Obrigada, primo. O ambiente era de santidade, o ambiente era de unidade, o ambiente era de temor, e a mentira deles não apenas quebrou a confiança dos homens, mas feriu a comunhão do Espírito com a igreja. Em outras palavras, quando alguém mente dentro da comunhão da igreja, o dano não é individual apenas, atinge todo o corpo, porque o corpo, ele vive da verdade e da transparência do Espírito, irmãos. A mentira não é apenas uma falha de caráter, a mentira é uma ruptura espiritual. É tentar construir a comunhão com um cimento de falsidade. E o Espírito Santo não habita onde o solo está contaminado pela mentira. Só que nós estamos tão acostumados a mentir que nem dói mais. E eu estou aqui para lembrar que o Espírito Santo habita dentro de você e que talvez você tenha entristecido Ele. Não falamos muito do Espírito Santo, não é? Nas nossas pregações falamos sobre o Pai, falamos sobre o Filho, mas o Espírito Santo está aqui, habitando dentro de você. Um lugar sagrado pela presença dEle. E o que você está fazendo com Deus habitando dentro de você? Quantas conversas erradas. Quantas palavras torpes. Quanta fofoca em nosso meio, irmãos. A mentira, ela é sorrateira. Às vezes ela chega com as palavras, às vezes ela chega na omissão, ela chega nas meias verdades, ela chega na conversa manipulada, nas histórias para parecer melhor. Ai, quando tem pastor que aumenta a história para parecer mais engraçada. Nos dê temor, Espírito Santo. A mentira se manifesta quando alguém esconde o pecado em vez de confessar. Quando maquia a verdade para manter uma boa imagem. Ou muda versões para não enfrentar as consequências. Ei, como está a sua conversa no trabalho? Como está a sua conversa com o professor da faculdade? Como está a sua conversa para os seus pais? Infelizmente isso acontece dentro da nossa igreja, da própria igreja de Cristo. Não porque nós queremos zombar de Deus, mas porque o olhar das pessoas é mais importante do que o olhar do Espírito Santo em nós. A mentira aparece quando a gente diz, está tudo bem comigo, mas vive mergulhado no pecado, mergulhado em medo. Ou, eu já perdoei, mas continuo alimentando rancor no coração. Eu estou firme com Deus, mas a minha vida de oração já morreu há muitos meses. Eu amo meu irmão, mas eu falo dele pelas costas. Eu sirvo meus irmãos, mas
Meu coração está cheio de competições e ciúmes. A mentira também se manifesta em conversas de corredor, quando a verdade é distorcida, aumentada ou usada para ferir alguém. Ela aparece nas justificativas, quando Deus nos confronta e a gente culpa alguém, ou a gente culpa as circunstâncias que nós estamos vivendo. A mentira aparece quando a gente canta, tudo entregarei. E a gente não solta aquilo que o Espírito Santo mandou a gente soltar. Ela aparece nos relacionamentos da igreja, quando a gente fere e finge comunhão, para a gente não resolver as nossas falhas uns com os outros. Quantas quebras de aliança há no nosso meio, igreja? Quantos divórcios entre os irmãos há no nosso meio? E a gente finge uma aparência de espiritualidade. E o Espírito Santo está olhando para nós e dizendo, quando você vai resolver essa questão com seu irmão? E o mais sério, irmãos, de tudo isso é que toda mentira vai criar uma distância da presença de Deus. Porque a mentira faz o coração endurecer. A mentira interrompe o fluir da graça de Deus. E é por isso que Pedro discerniu aquilo tão rápido. Porque o Espírito da verdade não suporta a falsidade. E a pergunta que Ananias faz ecoa até hoje. Por que você mentiu? Talvez o Espírito Santo esteja perguntando para cada um de nós aqui, por que você tem permitido crescer a mentira dentro de você, a hipocrisia? Sua adoração tem sido verdadeira ou é performática? Porque aqui nas plataformas existe, mas aí embaixo também. Pedro, depois de confrontar Ananias, se volta para Safira e diz algo que ecoa com temor até hoje. Porque vocês entraram em acordo para pôr à prova o Espírito do Senhor. Esse é o terceiro pecado. O mais grave, o mais ousado, o mais perigoso. Por Deus à prova. Ananias sabia, e Safira sabia o ambiente onde eles estavam. Eles não eram visitantes, eles não eram ignorantes, eles faziam parte daquela comunidade, onde o Espírito Santo estava se movendo com poder, onde a glória de Deus era manifestada de forma visível nas ações daquela igreja. Mas mesmo assim, eles decidiram testar os limites da presença de Deus. É como se eles dissessem no coração, até onde eu posso ir para que não seja percebido? Até onde Deus vai tolerar? Será que Deus realmente se importa com os detalhes que eu estou ocultando? Esse é o perigo, irmãos, da gente se acostumar com a presença. De estar tanto na casa que a gente perde o senso de temor. De ver o Espírito Santo agir, mas tratar o sagrado como algo comum. De brincar com o sagrado e achar que Deus vai entender. Ou pior, que Deus vai ignorar. E Pedro, movido pelo Espírito, ele diz: vocês pensaram que poderia enganar a Deus? Vocês pensaram que Deus não veria? Vocês pensaram que Deus não iria se importar?
E esse aqui é um retrato de um coração endurecido, que não se importa com o olhar do Espírito. Ele ainda fala o nome de Deus, ele ainda participa da comunhão, ele ainda serve, mas perdeu o temor. E o que é pôr Deus à prova, se não duvidar da sua santidade e abusar da sua paciência? Há muitos de nós colocando Deus à prova, não da mesma forma que Ananias, mas com o mesmo espírito. Coloca Deus à prova quando vive em pecado e chama isso de fraqueza e não se arrepende. Quem ouve a voz do Espírito, mas insiste em dizer, depois eu mudo, hoje não. Que usa a graça de Deus como desculpa e não como força para vencer o pecado. Que pensa, Deus é bom, Deus é amor, Deus vai entender, mas continua tocando em coisas que Deus disse para não tocar. É assustador isso, irmãos. Porque quando um coração se acostuma a desobedecer e nada acontece, ele começa a achar que Deus está permitindo. Ele acha que Deus aprovou. Quando na verdade Deus só está sendo longânimo. E sabe, irmãos, toda longanimidade tem um limite quando o nome de Deus é desonrado. Talvez hoje o Espírito Santo esteja te perguntando, o mesmo que perguntou àquele casal, por que vocês entraram em acordo com o pecado? Por que vocês continuam testando os limites da minha presença? E aí o que acontece é a seguir, meus irmãos. É algo que nos faz parar e refletir sobre quem Deus é. Ananias caiu morto. 3 horas depois, Safira entra, repete a mesma mentira e também cai morta. E o texto termina dizendo, e sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram essas coisas. Sabe o que é interessante aqui? É que é a primeira vez que a palavra igreja aparece no livro de Atos, e o contexto não era apenas de poder e milagres, mas é um contexto de temor e de juízo. Isso mostra para a gente que Deus não estava apenas enchendo a igreja dele com a glória, mas Deus queria purificar a sua igreja. E é aqui que a gente precisa abrir os olhos. Porque essa história, irmãos, não está no Antigo Testamento. Não é o tempo da lei. Mas essa história está no Novo Testamento, no tempo da graça. E é dentro dessa igreja primitiva, cheia do Espírito Santo, que Deus decidiu agir com juízo, com zelo. É o mesmo Deus do Antigo Testamento que está aqui hoje. Um Deus amoroso, um Deus justo, um Deus santo e um Deus zeloso. E muitas vezes você pode pensar assim, mas agora a gente está no tempo da graça, Deus não vai julgar mais. Mas irmãos, Atos 5 está mostrando o contrário disso. A graça não anulou a santidade de Deus, ela tornou mais ainda visível. Mais ainda é evidente.
Porque agora o Espírito Santo não habita mais, não habita em templos. O Espírito Santo habita dentro de nós. E quando a presença de Deus habita no coração humano, a mentira, a hipocrisia, o fingimento torna-se ainda mais grave. Porque nós não estamos cometendo diante dos homens, está dentro do santuário onde o Espírito Santo habita. Pode subir o time de adoração. O juízo sobre Ananias e Safira não foi apenas punição, foi zelo pela pureza da igreja, foi zelo pela santidade da presença. Zelo para que o fogo do Espírito não se tornasse algo comum. E depois da morte de Ananias e Safira, o texto vai dizer que grande temor se espalhou. E esse é o efeito que o Espírito Santo quer causar em nós hoje. Um grande temor. Temor que nos faz pensar antes de agir. Um temor que nos faz lembrar que nós estamos diante de um Deus santo. Você pode fechar seus olhos e deixar que o Espírito Santo revele a santidade de Deus. O Deus zeloso. Um Deus santo que não compactua com o pecado. O juízo de Deus sobre Ananias e Safira foi um lembrete eterno. A presença de Deus não é um lugar comum. O lugar mais santo é o mais perigoso para quem não vive em verdade. O chamado do Evangelho ainda é o mesmo. Arrependam-se. Tire esse tempo para confessar os seus pecados. Deixe o Espírito Santo te lembrar agora o que tem ofendido a santidade dele. Se você quiser se ajoelhar, se você quiser ficar em pé, responda, se expresse, não oculte, não guarde, não finja, não minta. Deus Santo está entre nós. Está dentro de nós.